TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao debate Violência contra a Mulher na Internet, por iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Inclusão de Campinas. Convidamos para compor a mesa de abertura Elza Fratini Montali, representando a Coordenadoria da Mulher. Senhora Jane Valente, secretária municipal de Assistência Social e Inclusão de Campinas. E Fábio Custódio, diretor do Departamento de Cidadania. Agradecemos as seguintes presenças. Senhor Jarbas Amaral, representando o vereador Arthur Orsi. Gislaine Rosseto, do SOS Ação Mulher e Família. A ex-vereadora de Campinas, Terezinha de Carvalho. Niraldo Silva, representando a Secretaria Municipal de Educação. Leila Sarubi, diretora da Escola de Música Primeira Nota. Patrícia Ferreira, do Centro de Referência e Apoio à Mulher, CEAMO. Luzia das Graças Assis, do Conselho Tutelar da Região Sul. Carleides Pessoa Costa, do Conselho Tutelar Sudoeste. Ayrton Pereira Júnior, do Conselho Tutelar Noroeste. Raquel Nascimento, do Distrito de Assistência Social, Região Norte. E Rosane de Arazão e Cléo Dias, diretoras do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Convidamos inicialmente para fazer uso da palavra Elza Montali, da Coordenadoria da Mulher. Boa tarde a todos. É um prazer para nós tê-los aqui para fazer parte desse debate, dessa palestra, sobre um assunto tão relevante que vem crescendo em todo o Brasil. E, para mim, é uma honra poder fazer parte da mesa. Cumprimento aqui a Jane e o Fábio, que estão aqui conosco, e espero que nós tenhamos uma boa tarde, né? Eu queria falar um pouquinho só sobre o município de Campinas, contemplado por uma rede de atendimento à mulher. Aqui em Campinas, nós contamos com a Coordenadoria da Mulher, o Centro de Referência e Apoio à Mulher, a Casa-Abrigo para Mulheres em Situação de Violência, o SARAEM, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o SOS Ação Mulher e Família, a Rede Luminar, o CAISME, a Delegacia de Defesa da Mulher. Temos também diversos movimentos sociais feministas ativos e ainda contamos com o apoio da Defensoria Pública, do Ministério Público, IML, Conselhos Tutelares, os CRAS, os CREAS, diversos serviços que formam a rede de atendimento para acolher as mulheres que estão em situação de violência, para proporcionar um atendimento adequado e qualificado. A prática de violência contra as mulheres, ela é histórica, é cultural e está presente no nosso cotidiano. E, por acontecer de uma forma tão velada, ela aprisiona milhares de mulheres em relações abusivas. E esse assunto que nós vamos trazer hoje é uma dessas formas, né? Através de ameaças, de chantagem, de exposição não consentida de imagens íntimas. É uma das formas de aprisionar, muitas vezes, mulheres nessas relações abusivas e em situação de violência. Atualmente, o fortalecimento de movimentos sociais e divulgação na mídia favorecem o debate e a disseminação de informações sobre a violência.
As notificações e as denúncias vêm crescendo, e nós acreditamos que o encorajamento, o empoderamento da mulher são responsáveis por esse aumento das denúncias. Os números ainda são bastante alarmantes, né? E nós precisamos estar sempre atentos e criar novas estratégias de enfrentamento de combate à violência, partindo sempre que o princípio, né, da educação é sempre a forma mais efetiva de nós alcançarmos, de fato, o fim da violência. E nós vemos sempre a questão do medo, da vergonha, do preconceito. As palestrantes vão falar um pouco sobre isso hoje. E nós, tanto enquanto serviço ou como pessoas que estamos suscetíveis a esse tipo de violência, precisamos estar preparados e munidos de informação para o combate. Espero que todos nós possamos aproveitar bastante a palestra, nos apropriar de conhecimento, de informação e aplicar na nossa prática diária. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Convidamos agora Fábio Custódio, do Departamento de Cidadania. Boa tarde a todas e a todos. É com grande satisfação que a Coordenadoria da Mulher, o Departamento de Cidadania, Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, traz para Campinas esse debate absolutamente contemporâneo e necessário. Nós vamos falar hoje, tratar hoje de tecnologia e do uso incorreto, do mau uso, né, dessa tecnologia. E eu acredito que abre-se aqui uma perspectiva para que a gente possa, em outros momentos, aprofundar esse debate para outras áreas. A questão da violência contra a mulher nas redes sociais, na internet, pode ser paralelada também com a violência de cunho racial, homofóbico, xenofóbico, enfim. Os preconceituosos, os agressores, os xenófobos, os homofóbicos, racistas saíram do armário numa perspectiva bastante avantajada nesse último período. Nós vivemos um período importante em que a resistência é necessária, mas é necessário que seja uma resistência bastante qualificada para poder enfrentar um grau de qualificação também bastante grande dessa violência que se apresenta com características diferentes daquela mais conhecida, mais antiga, e que a gente já vem enfrentando no nosso dia a dia, e na nossa área, que é uma área de defesa dos direitos civis, dos direitos humanos, da cidadania. Então, eu acredito que hoje será um dia bastante importante, façamos todos um uso bastante produtivo, então, do debate que vamos ter daqui a pouco. Obrigado. Passamos a palavra agora à secretária municipal, Jane Valente. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimento o Fábio, Elza. Fábio tem estado à frente do Departamento de Cidadania, podemos dizer aí que numa cidade como a nossa, talvez até comportasse uma Secretaria de Direitos Humanos, de tão importantes os temas que são agregados dentro desse departamento. Temos ali nada menos, né, do que o tema mulher, que vamos poder falar um pouco mais disso hoje, mas temos também a questão da igualdade racial, a questão da prevenção e uso, né, abusivo de drogas, a questão da juventude, a questão do idoso, né, que são todos temas relevantes no nosso município e que têm sido encarados de uma forma muito responsável. Falo isso também da Elza, que tem estado à frente, né, de um tema também tão importante como esse. E quando eu estive no lançamento da pesquisa, né, onde as pesquisadoras Mariana e Natália trarão para nós o conteúdo tão importante e um livro que tem sido citado hoje como relevante, tanto pela Folha, na primeira semana do seu lançamento, como agora numa importante entrevista no Conjur, mostrando como foi
possível uma pesquisa como essa pegar aspectos tão importantes trazidos no cotidiano da mulher brasileira, principalmente. Eu acho que o que está presente na nossa sociedade, uma sociedade ainda predominante machista, que não tem permitido, muitas vezes, a voz, mas, para mim, eu acho que o que mais pegou como resultado dessa pesquisa é o quanto, em muitas situações, em muitos aspectos, a naturalização, né, da violência já apropriada pela mulher, que muitas vezes não consegue nem mesmo reconhecer que ela está sendo vítima de tal forma e de preconceitos. Eu acho que a pesquisa nos faz pensar, inclusive, do preconceito, às vezes, de mulher para com mulher. Muitas vezes nós encontramos, né, mulheres dizendo: puxa, mas andando com um short tão curto, com uma banha aparecendo, com uma celulite aparecendo, como se ser mulher, né, nós precisaríamos ter um único tipo, e tudo aquilo que foge daquilo não é possível viver integralmente a sua vida, né, em sociedade, a sua vida nas relações. Tive a oportunidade profissional de atender uma família, e isso me fez lembrar muito no dia da apresentação das pesquisadoras, onde era uma transgeracionalidade de violência sexual numa família, onde, quando a criança chegou até nós para ser cuidada, porque ela estava afastada da sua família, nós chegamos até a mãe, para potencializar essa mãe na tentativa do rompimento de um ciclo de violência e ela pudesse cuidar da sua filha e seguir a vida. E todo o atendimento que foi oferecido a ela não reconheceu a violência, porque a violência e a forma como aquilo era apresentado durante toda a existência dela já tinha sido naturalizado. E, numa situação como esta, no caso de uma criança como aquela, a situação foi a destituição do poder familiar para que esta menina pudesse fazer uma nova história. Então, estamos falando de situações graves, mas também temos percebido o quanto espaços, né, permitidos pelo CEAMO, permitido por outras instâncias, né, da nossa cidade, os centros onde os grupos, né, permitem a reflexão da mulher no seu papel na relação com o seu marido, na forma como veste, na forma como se porta, na forma como se apresenta na sociedade, eles começam a ser revelados a partir de grupos onde potencializam a mulher na tomada das suas decisões. Então, eu acho que é um tema bastante importante. Agradeço às pesquisadoras que aceitaram o nosso convite de estar aqui presente, e não posso também deixar de dizer da presença dos jovens, né, da Juventude Conectada, que estão aqui presentes. São bolsistas que, na nossa cidade, desempenham um papel importante. Eles estão, a partir de espaços onde a internet chega até a vida da população, entender, né, e compreender como essas coisas também precisam ser bem aplicadas para que o uso, inclusive, seja de uma forma adequada, né? Eu acho que nós podemos parar por aqui, porque eu acho que a riqueza do nosso encontro é a possibilidade do debate. Quero justificar que nós estávamos nos organizando para ficar na parte de baixo, mais próximo de vocês, mas o evento está sendo gravado, então ele já está todo montado para essa estrutura, tá bem? Mas que nós possamos nos sentir perto mesmo assim, tá bom? Muito obrigada, que tenhamos uma boa tarde de debate. Agradecemos a participação dos componentes desta mesa e solicitamos que dirijam-se à plateia para a continuidade dos trabalhos desta tarde. Recebam agora nossas palestrantes de hoje, Natália Neres e Mariana Valente. Natália Neres é mestre em Direito pela Fundação Getúlio Vargas e é pesquisadora do Internet Lab. Mariana Valente é doutoranda em Sociologia Jurídica pela USP e diretora e pesquisadora do Internet Lab. Fiquem agora com o debate Violência contra a Mulher na Internet e uma boa tarde a todos.
Boa tarde. Eu sou a Mariana, ela é a Natália. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite. Sou campineira também, cresci aqui em Campinas. Para mim, eu estou morando em São Paulo já faz 13 anos. É um prazer enorme estar de volta, poder falar para pessoas da cidade. Eu sou diretora dessa organização, Internet Lab, que é uma associação sem fins lucrativos, independente de pesquisa. A gente desenvolve pesquisa em diversos temas na área de Direito e Tecnologia, e um dos temas que a gente tem pesquisado e que a gente vai explorar um pouco melhor aqui é esse tema de gênero e internet, mais especificamente de violência contra a mulher na internet. Um tema super importante, eu agradeço muito a Elza, a Jane, o Fábio pelo convite. É muito bom mesmo poder estar discutindo isso aqui com vocês. Bom, eu e a Natália, a gente faz pesquisa em direito, então, por mais que a gente não esteja atuando como advogada, às vezes a gente não consegue escapar muito do juridiquês. E a gente queria realmente que fosse uma apresentação próxima, compreensível, então a gente vai deixar o debate para depois, claro, mas se alguma coisa que a gente falar não ficar claro, eu peço, por favor, para levantarem a mão e perguntarem, tá bom? Acho que eu vou contar um pouquinho de como surgiu essa pesquisa, qual que é a trajetória dela, porque isso ajuda a entender para que a gente está olhando. Tá? No começo de 2015, eu e a Natália começamos a olhar para essa questão da interseção entre internet e gênero. Né? Internet, questões relativas à sexualidade também. E, para a gente, sempre apareceu a internet como uma questão muito paradoxal, como um meio muito paradoxal. Né? De um lado, a gente via tantas demandas importantes surgindo por meio da internet, de outro, essa mesma internet sendo utilizada para oprimir e reproduzir relações desiguais, né, que já existiam fora da internet também. E, naquele momento, a gente começou a ir para uma série de eventos, de grupos que discutiam a questão dos direitos das mulheres, violência contra a mulher, e a gente percebeu que essa questão, a questão da violência contra a mulher na internet, especificamente a disseminação de imagens íntimas de mulheres pela internet, isso que tem sido chamado de revenge porn, ou pornografia de vingança, era um problema enorme. Era um problema enorme, principalmente porque estava acontecendo de forma generalizada e parecia que não tinha solução. Parece que faz muitos anos já que se vem repetindo que, nossa, a gente não consegue punir o que acontece na internet, a gente não consegue resolver. Tem até uma expressão que é muito usada, né, associada à internet, que é a terra sem lei. E sempre aparecia dessa forma. Nossa, é um problema tão grave essa questão na vida das meninas e das mulheres, e a gente não tem... O direito não faz nada quanto a isso, não pune os agressores, as pessoas não sentem medo de fazer isso porque sabem que não vai ter punição. Sempre aparecia muito dessa forma. Né? E, enquanto isso, casos horrorosos, né, aparecendo na mídia. Desde 2013, pelo menos, a gente tem ficado sabendo de suicídios que acontecem por conta de disseminação de imagens de mulheres, porque isso, em determinadas comunidades, acaba com a vida delas, elas não conseguem ter recursos para reagir. Mas, enfim, mesmo quando não acontecem suicídios, muitas notícias de meninas que, principalmente adolescentes, deixam de ir à escola, às vezes têm que mudar de bairro, entram em depressão. Vidas inteiras, todo mundo já deve ter ouvido falar de algum caso, de uma vida inteira que fica prejudicada, destruída, por conta de um tipo de violência como esse, né? Como essa. E aí, a gente, olhando para isso, ouvindo, né, não tem direito para lidar com isso, tal, a gente resolveu olhar justamente para se essa afirmação era verdadeira e, se não era, por que existia essa percepção. E aí a gente resolveu estudar como que o direito estava lidando com essa questão do revenge porn, da pornografia de vingança. É punível, não é punível? O que dá para fazer? E, se é punível, quando chega num juiz, quando acontece alguma coisa desse tipo, como que o juiz reage, como que ele aplica esse direito. E aí, para olhar para isso, a gente começou a olhar para os casos que chegavam pela mídia, tentar atingir as vítimas, mas a gente percebeu que, quando a gente acompanhava os casos só pela mídia, a gente não chegava no todo que era dos casos, porque a mídia também seleciona, né, o que vai mostrar, pega os casos mais espetaculares, questões que tenham interesse, às vezes, de público, né, e isso não reflete necessariamente tudo o que está acontecendo.
Então, a gente resolveu olhar para todas as decisões judiciais. A gente escolheu o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior do Brasil, é onde a gente está mais próximo também, para olhar como que os juízes, no caso os desembargadores, né, do tribunal, eles julgam quando chegam esses casos. E aí a gente fez uma busca na base de dados do tribunal, usando palavras-chave para identificar essas decisões. E a gente acabou, depois de uma série de filtros, eliminar um monte de coisa que não tinha a ver, ficando com 90 decisões judiciais sobre isso, até o meio de 2015, foi o momento que a gente fez essa seleção. E conseguiu resultados muito interessantes, que são os resultados que a gente queria discutir com vocês aqui. Parece que, quando a gente conseguiu olhar para tudo que chegava, a gente descobriu um monte de coisa que a mídia também não estava reportando. A gente descobriu, principalmente, que, infelizmente, o problema é muito maior do que parece. A gente vai falar disso mais detalhadamente, mas as coisas que chegavam não eram só a disseminação de imagens íntimas, mas um monte de crimes associados à disseminação de imagens íntimas. Então, quer dizer, uma imagem de uma nudez de uma mulher ou de uma mulher tendo uma relação sexual sendo usada para a prática de outros crimes, para se conseguirem outras coisas. E, ao mesmo tempo que foi muito importante olhar para isso e descobrir essa série de coisas, a gente sabia também que, olhando para as decisões que chegam no Tribunal de Justiça, a gente também não está olhando para o que não chega, né? E isso também é um recorte, porque a gente sabe que, enfim, a gente tem 90 decisões no Tribunal de Justiça de São Paulo, é bastante, comparado com outras pesquisas que a gente já fez de outros temas, é bastante, sim. Mas é óbvio, evidente, que a grande maioria dos casos não chega a lugar nenhum, né? Não chega à justiça. Então, como é que a gente ia conseguir falar desses casos? Porque a gente sabe que eles também não chegam à justiça por um motivo, né? Eles também não chegam porque é difícil de chegar. E por que é difícil de chegar? O que está acontecendo com essas vítimas? E isso é muito difícil de pegar numa pesquisa, né? Então, a gente, para tentar suprir isso, fez uma série de entrevistas. A gente entrevistou promotoras, advogadas e advogados, defensoras, ativistas, pessoas que trabalham mesmo com adolescentes. E aí foi conseguindo encontrar mais detalhes sobre esses casos que nunca vão chegar também, ou seja, que a gente nunca ia pegar só olhando para as decisões. Então, a gente acabou tendo esses dois cenários, né? Quando a vítima consegue levar isso para a justiça, como que a justiça lida com isso? Quais são as respostas que o direito tem? E quais são... o que condiciona uma vítima não conseguir levar isso ou não querer também levar isso para a justiça, isso nem passar pela cabeça dela? Foi uma das outras coisas que a gente quis olhar. Eu vou passar para a Natália começar a falar um pouco dos resultados mais propriamente. E, de novo, se tiver grego, alguém tiver alguma pergunta, vocês interrompam, tá? Bom, boa tarde a todos e todas. Bom, a gente apresentou... Vocês conseguem me ouvir? Sim? Mariana contou um pouco de como a gente começou a olhar para esse problema, né? E para onde a gente olhou e como a gente olhou, né? Então, via análise de decisões judiciais, via entrevistas, via estudos de caso também, que eu vou falar um pouquinho. Mas um primeiro diagnóstico que a gente chegou sobre o termo que vinha sendo utilizado pela mídia, né? A mídia reportava sempre como casos de pornografia de vingança, ou como revenge porn, né? O termo em inglês. E, quando a gente olhou principalmente para os casos que chegavam ao judiciário, e um pouco do que a Mariana já adiantou, a gente viu uma pluralidade de formas, né, de se impetrar esse tipo de violência contra a mulher, que, às vezes, não tinha a ver exatamente com a presença do elemento vingança. Então, os casos que chegavam à mídia eram casos de ex-namorados frustrados com um término de namoro, e aí expõem as fotos que se trocou durante esse relacionamento, ou a exposição, enfim, né, não consentida das imagens mesmo. Quando a gente olhou para os casos que chegavam ao judiciário, a gente viu casos de extorsão, né? Então, um casal se separando, né? O ex-esposo disse para a ex-esposa: olha, não entra com ação, ou não vamos nos divorciar, senão eu vou expor as fotos que eu tenho suas, ou então me dá uma quantidade X em dinheiro para que eu não exponha suas fotos. Casos mesmo de estupro, né? Olha, você vai continuar sim tendo relações sexuais comigo, ou eu vou te expor, né? Uma pluralidade, né, de situações que muitas vezes não tinham a ver
com essa questão da vingança, mas com essa sensação de domínio, né, que muitos homens têm em relação às mulheres, né? O que a gente percebeu, então, que tinha esse tipo de violência é muito característico de uma frustração, né, de expectativas que homens têm em relação ao comportamento das mulheres. Então, a disseminação de imagens íntimas como um meio, né, para se conseguir algo, para ser violento, mas a gente percebeu também casos de disseminação, exposição de imagem com um fim em si mesmo. Não era nem vingança, nem extorsão, nem essas questões todas, mas que ficaram muito evidentes com casos que a gente estudou em São Paulo, mas que a gente acredita que tem acontecido durante todo o Brasil, que são os casos de top 10. Né? Talvez os adolescentes, os jovens aqui, saibam do que se trata, né? Que é um ranqueamento, né, das meninas da escola, a princípio como as mais bonitas ou menos bonitas, mas, de repente, esses rankings viraram rankings de conduta sexual. Né? Essa é a mais vadia, essa faz isso ou faz aquilo. O que é um tipo de violência também, um tipo de exposição também, que muitas vezes nem tinha a ver com a exposição da nudez, né? Mas com tirar a imagem dessa menina do Facebook mesmo e colocar, né, nesses rankings. O que é bastante emblemático também, que a gente estava pensando em pornografia de vingança com esses elementos que a mídia vinha mostrando. Né? Então, olhando, né, para essa diversidade de casos, como que o direito pode lidar com isso? Né? Eu acho que um primeiro dado é que esses casos que vêm acontecendo principalmente entre adolescentes, como nos casos de top 10, o direito não tem lidado, né? Porque esses casos não têm chegado ao judiciário. A gente entrevistou algumas pessoas que atuavam com esses adolescentes e, bom, a delegacia parecia não ser a saída para essas adolescentes. Né? Não quero falar sobre isso, meu pai vai ficar sabendo, minha mãe vai ficar sabendo, no contexto escolar também. Esse é um ponto. Mas os casos que chegam ao judiciário, né? Como que eles eram enquadrados? Uma primeira possibilidade, principalmente para esses casos que não são de efetiva disseminação das imagens, né? Esses casos de extorsão, de estupro, são crimes que estão previstos no Código Penal. Né? Então, são enquadrados por aí. Os casos, outros casos de disseminação, efetivamente, e difamação, que a gente esperava que ia ser a maioria dos casos que chegavam do judiciário, nos surpreendeu, porque dos 90, só 2 foram enquadrados dessa forma. Né? Também crimes previstos no Código Penal. Isso fez a gente levantar várias hipóteses, né? Porque a gente imaginava que a maioria seria, né, enquadrado dessa forma. A gente tem pensado muito na questão do acesso à justiça em relação a esses casos. Né? Uma vez que, quando um caso é enquadrado no Código Penal como injúria ou como difamação, a pessoa precisa constituir um advogado, né, para que essa ação seja continuada. E a gente sabe que é muito difícil, né, para algumas pessoas poder custear esses valores todos, ingressar com essa ação, enfim. Esse foi um dado que nos chamou bastante atenção. Um outro aspecto que também foi bastante interessante de se ver é que metade dos casos que aconteceram, que foram enquadrados via direito penal, né, envolviam adolescentes, principalmente, crianças e adolescentes. Né? E aí a gente tem um enquadramento pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação reconhecidamente, né, ou muito se falado como uma legislação bastante protetiva, enfim. O que a gente esperava é que essa legislação desse conta desses casos também. O que a gente percebeu é que não tanto, né? Por 2 motivos, principalmente. É porque o Estatuto da Criança e do Adolescente ele tem uma série de previsões, enfim, para ser enquadrado ali, ele precisa estar muito bem enquadrado, né, em como a legislação está escrita. E aí você tinha uma desclassificação ou uma reversão da condenação que tinha acontecido na primeira instância na segunda, quando o desembargador identificava que não existia uma coisa que no direito se chama dolo, né, que era a intenção, de fato, de incorrer com crime. Né? Então, se o desembargador identificava que o agressor não tinha como saber se aquela menina era menor de idade ou não, é afastado o dolo. Né? E aí, então, se acontecia uma reversão dessa sentença de condenação para uma absolvição ou ao menos uma diminuição de pena. Né?
Uma outra coisa que se acontecia quando da aplicação do ECA era de que o ECA também tem uma previsão, ele descreve o que é pornografia infantil de uma forma bastante restrita. Precisa ter exibição de genitais, né? Ou cenas de sexo. Então, um caso que a adolescente não estava totalmente nua ou que não havia cenas de sexo explícito, ela estava de lingerie, não pode ser enquadrado também, não poderia ser enquadrado no ECA, então havia algum tipo de desclassificação. O que a gente percebeu, então, foi que o ECA não parecia tão protetivo em relação aos casos de disseminação de imagens íntimas, né, de adolescentes. Um outro fato que nos chama a atenção, olhando para os casos que se encaminham via Código Penal, é de que a maioria deles, as pessoas tinham relação de afeto, né? Um ex-namorado, um ex-marido, enfim. No entanto, a gente não observou a aplicação da Lei Maria da Penha, né? Que é uma legislação importante de proteção contra a violência, de violência contra a mulher, né? A gente consegue entender esses casos como um típico caso de violência psicológica, né? E aí a gente tem uma questão em aberto na pesquisa, né? De por que um instrumento tão importante, que serve claramente para esses casos, foi aplicado em apenas 2 de todo o banco, né? Das 90 decisões que a gente viu e das 36 que foram processadas via direito penal, né? Essas são as possibilidades e os problemas que a gente identificou nesse caminho, né, do direito penal. Mas tem um outro caminho também para se tentar resolver juridicamente as questões de disseminação não consentida de imagens, que é via direito civil, né? E a Mariana vai contar um pouquinho de como isso funcionou para as decisões que a gente olhou, que são maioria, né? Das 90 decisões, 36 são essas que eu comentei agora, e as demais são via direito civil. Uma coisa só complementando o que a Natália falou, apareceu para a gente como uma descoberta também. A gente achava que, nossa, a gente vai descobrir muito problema de se provar quem fez isso, né? Parecia, assim, quando a gente via as pessoas falando sobre esse assunto, uma das coisas que aparecia era, mas como que se consegue provar que alguém fez isso contra mim na internet, quem foi, com certeza vai ter um problema, sensação de anonimato. E a gente achou, nossa, a gente vai encontrar muito essa discussão sendo feita na justiça. E essa discussão não está sendo feita na justiça, ela não está sendo feita, e isso veio como resposta de algumas das entrevistas que a gente fez também. Por causa disso que a Natália falou, de que os casos acontecem majoritariamente entre pessoas que se conhecem, que tiveram alguma relação. Então, em geral, os casos que chegam nas delegacias, já nas delegacias, né? Isso uma delegada falou para a gente com bastante clareza. A vítima, em geral, sabe quem foi, para quem ela enviou aquelas imagens, ou quem pegou aquelas imagens dela. E isso é uma descoberta grande também, porque a gente achava que ia acontecer muito de não saber como aquilo foi disseminado, como aquilo foi roubado de um celular. Era uma das principais discussões que a gente achava que ia encontrar. Enfim, a Natália estava falando que uma das vias, então, na justiça é a via do direito civil, né? E nisso a gente olhou tanto para os casos em que as vítimas estavam buscando indenizações dos agressores, e isso não tem tantos resultados, né, para a gente. Realmente, elas têm conseguido indenizações, basicamente esse o resultado dessa parte. Mas acho que o principal, a parte mais interessante para se discutir, e aí mais relacionada com a questão tecnológica mesmo, e com as questões que a gente discute no Internet Lab, é a parte de remoção desses conteúdos da internet, da legislação para isso. Quem trabalha nesses assuntos mais próximos com a internet deve conhecer o Marco Civil da Internet, que foi aprovado em 2014. É uma lei que visa garantir os direitos dos usuários na internet. Ela é muito elogiada internacionalmente, porque parece que desde que a internet surgiu, os legisladores só buscam criar mais crimes, sabe? Realmente acontecem crimes na internet, mas pelo mundo todo sempre aparecem esses projetos para criminalizar, e o Marco Civil apareceu como uma iniciativa totalmente diferente, com a ideia de como que a gente garante os direitos para que as pessoas possam se expressar na internet, para que elas tenham sua privacidade garantida. Então, tem toda uma outra lógica. E tem uma questão que foi bastante debatida. O Marco Civil foi construído coletivamente, teve uma série de consultas públicas,
E uma das principais questões que se colocou como bastante polêmica até era qual era a responsabilidade das plataformas sobre os conteúdos que circulam na internet. As plataformas, aí a gente está falando do Facebook, do Twitter, do Google, do YouTube, de todas essas empresas que operam na internet, mas elas operam com conteúdo de outras pessoas, né? São outras pessoas que colocam as coisas lá. Então, a discussão, naquele momento de regulação do Marco Civil, era quanto que o Facebook é responsável se eu cometo um crime via Facebook. O quanto que o Google é responsável se ele indexa nos resultados de busca, quando eu vou lá e digito alguma coisa e aparece nos resultados de busca, um conteúdo criminoso. E a regra geral que se estabeleceu no Marco Civil foi uma regra que é um dos modelos que existe para regular isso, que é que o provedor só vai ser responsabilizado se um juiz pedir para ele remover aquele conteúdo e ele não remover. Qual que era o objetivo por trás disso? Era que se garantisse a liberdade das pessoas se expressarem na internet. Tem toda uma discussão de que, se você responsabiliza demais esse intermediário, ele tende a retirar tudo. Então, vamos supor, eu falo mal de um político, gravo um vídeo falando mal de um político no YouTube porque eu estou criticando ele. Se você responsabiliza o YouTube excessivamente, o que se diz quem defende esse modelo, né? Ele tem todos os incentivos para tirar esse conteúdo com a mínima reclamação. Se o político chegar lá e falar assim, eu não gostei, ele vai remover porque ele não quer correr o risco de ser responsabilizado. Então, se decidiu, naquele momento do Marco Civil, favorecer a liberdade de expressão e só responsabilizar o provedor depois que você já passou por um juiz e o juiz analisou a situação. E ele vai falar, não, acho que isso aqui realmente foi um abuso da liberdade de expressão, então eu acho que o conteúdo tem que ser removido, ou não, eu não acho que o conteúdo tem que ser removido. A partir desse momento, o provedor se torna responsável. O provedor, a plataforma, né? Só que quando o Marco Civil estava sendo reta final de discussão, era fim de 2013, aconteceram 2 suicídios por conta de revenge porn. E aí a discussão que se começou a fazer era, será que é razoável exigir que uma vítima de uma disseminação não consentida das imagens íntimas dela tenha que recorrer a um juiz para remover aquele conteúdo? Quer dizer, tem outros casos que a gente está falando de liberdade de expressão, que a questão é mais complicada. Por exemplo, esse caso de alguém falando mal de um político no YouTube. Quem vai avaliar se aquilo é um abuso ou se não é um abuso? Agora, será que quando a gente está falando das minhas imagens íntimas e eu estou falando que eu não autorizei, tem alguma dúvida aí que faça com que tenha alguma liberdade de expressão a ser protegida? E o que pareceu naquele momento era que não. Então, o Marco Civil colocou uma exceção dentro dessa regra para justamente favorecer que as vítimas tivessem uma facilidade em remover esse tipo de conteúdo. Então, entra como uma exceção, quer dizer, no momento que a vítima notifica, o Google notifica o Facebook, se ele não remover aquele conteúdo, ele se torna responsável imediatamente. E se torna responsável quer dizer o quê? Que se eu for para a justiça, ele vai ter que me indenizar. Ele vai ter que pagar uma coisa para mim porque ele está se responsabilizando por não ter tirado aquele conteúdo de forma rápida. E os tribunais têm entendido de forma rápida até 48 horas. Então, uma das coisas que a gente foi olhar, e muitos dos casos que apareceram era isso, era se os provedores estão removendo rápido mesmo esses conteúdos e se eles estão sendo responsabilizados se eles não removem. E tinha um desafio nisso, na verdade, porque, vamos ver se fica claro, mas se o Marco Civil estiver funcionando, se essa parte do Marco Civil estiver funcionando, esses casos não vão chegar na justiça. Porque isso quer dizer que, quando as imagens íntimas estão sendo disseminadas, as vítimas vão, acionam os provedores e eles removem. Então, esses casos nunca chegam. Você só vai levar o caso na justiça se o provedor não remover. E aí, então, é o Marco Civil não funcionando no objetivo da remoção rápida do conteúdo. Então, tinha um super desafio para a gente saber se isso estava pegando ou não, mas olhando para os resultados e para as entrevistas, aí a gente falou com um monte de advogado que trabalha direto com isso e tal, essa parece ter sido uma política que funcionou. Uma advogada, especificamente, que a gente entrevistou, que trabalha praticamente só com isso, ela falou que mudou muito a postura dos provedores depois do Marco Civil ter aprovado, que depois disso as vítimas buscam o provedor, pedem, notificam, falam, esse conteúdo é meu, eu não autorizei, e o conteúdo é mais facilmente removido, pelo menos nos grandes. Para além dessa questão legal, né, acho que trazer esse problema para o debate público é super importante, porque também as plataformas começam a se responsabilizar proativamente.
Então, tem plataformas muito menores que nem estão no Brasil. Então, a gente na internet tem essa dificuldade, né? Você vai pedir uma remoção de um conteúdo para um site de conteúdo pornográfico, por exemplo, que está hospedado em Seychelles. Você não consegue pedir emitir uma ordem judicial diretamente, né? Tem todo um procedimento internacional para... É super complexo. Então, trazer essa questão para o debate público faz com que, talvez, este site pornográfico de Seychelles também comece a se preocupar, como tem acontecido. Alguns sites importantes têm proativamente se preocupado com remover esses conteúdos quando a vítima vai lá e fala, é meu, e eu não quero que ele esteja ali. Então, basicamente é isso. Pareceu, olhando para os casos de 2014, 2015, que essa é uma política que funciona. E, só para deixar claro, são duas estratégias muito diferentes, né, da vítima. Uma coisa é ela pedir para remover o conteúdo, outra coisa é ela querer responsabilizar quem colocou aquele conteúdo. E são dois debates super diferentes e que apareceram, de alguma forma, conectados para a gente, principalmente na fala dessa advogada que a gente entrevistou, ela chama Gisele Truzzi, que contou para a gente bastante assim, da relação inteira, né, que ela tem com uma vítima, desde que chega para ela e tudo que ela faz. E o que ela disse para a gente ela expressou mais ou menos assim, a vítima, a primeira coisa que ela quer é remover o conteúdo, ela nem sempre quer responsabilizar a pessoa depois. Isso pode ter uma série de motivos, né? Pode ser porque ela não esteja ligando mesmo, porque não tem essa mentalidade de quero punir aquela pessoa, mas pode ser também porque o desgaste é tão grande de se passar por um problema como esse, que uma vez você removeu aquele conteúdo, você não quer nunca mais saber daquele assunto, né? Mesmo porque isso foi uma coisa que ela deixou bem clara para a gente. Quando você vai instruir o processo, você vai entrar com um processo contra um agressor, você tem que colocar as imagens ali, né? E para uma vítima que já foi exposta, ela vai colocar as imagens, ela vai levar para o cartorário, ela sabe que o assistente do juiz vai ver, que o juiz vai ver. É muito possível, a gente sabe como funciona, né, o machismo em relação a essas coisas, é muito possível que o estagiário tire uma foto, mande para alguém, enfim, ela se expõe de novo, né, de alguma forma, mesmo que aquele processo seja sigiloso, que ela peça segredo, ela se expõe uma vez mais. Então, o processo também tem essa violência, né, principalmente quando a gente está falando disso, de exposição, e de alguém que quer simplesmente que o problema acabe e nunca mais olhar para aquilo. Então, acho que isso explica um pouco também por que a gente tinha tantos processos civis e só alguns, não só alguns, mas era uma minoria, os processos penais. Bom, caminhando já para o final da nossa apresentação, a gente já foi trazendo alguns diagnósticos e alguns dos problemas, né, mas acho que uma das principais conclusões, e na verdade ela estava dada desde o começo, né, de que a gente está diante de um problema de gênero mesmo, né? Dos 90 casos que a gente olhou, 83 envolviam mulheres, só 7 envolviam homens, né? E desses envolvendo homens, 2 envolviam casais heterossexuais, assim, que a mulher entrando com a maior afetada ali naquele processo, naquele caso, era, de fato, a mulher, né? Então, a gente está diante de um problema que tem a ver com o machismo, né? Tem a ver com a questão da liberdade sexual da mulher, né? Que não está dada e que não é vista, enfim, de uma forma natural, enfim. Por que é vexatório para uma mulher ser exposta e para um homem nem tanto assim, né? Ou não, de fato. Então, esse é um dado que a gente chega, né? Uma outra questão, em que a gente olhou para o finalzinho já da pesquisa, depois de olhar para o que estava acontecendo no judiciário, enfim, e diante daquele diagnóstico que a gente falou lá no começo, né, de internet, como terra sem lei, e, enfim, é de que a gente tem propostas legislativas, tem pelo menos 10 agora em discussão sobre esse tema, né, na Câmara e no Senado, né, cujo principal objetivo é a criminalização, né, dessa conduta, ou inserção de um tipo específico no Código Penal ou alteração da Lei Maria da Penha, né. O que a gente fez com a pesquisa não foi tanto avaliar se esses projetos de lei eram bons ou ruins, mas olhando principalmente para os dados de jurisprudência, né, para os casos que aconteceram e
que a gente viu, que chegou, era de que essa saída ela precisa ser olhada com muita atenção, com muita calma mesmo, porque o modo como você desenha uma lei, né, ela tem impacto de como o judiciário vai funcionar, né? Então, se vai ser uma ação privada, se a vítima vai precisar constituir um advogado, a gente vai ter um problema de acesso à justiça. Se a alteração na Lei Maria da Penha, será que a Lei Maria da Penha não tem sido utilizada? Será que essa é a melhor saída? Isso faz a Lei Maria da Penha virar um instrumento para se utilizar isso? Ou é ruim uma alteração na Lei Maria da Penha, já que foi uma lei construída, né, coletivamente há tanto tempo, a duras penas, debatida, né? A gente vai trazendo questões, né, de que no fundo não é tão simples se pensar em uma solução para esse problema, né? Talvez não seja uma resposta legal que traga uma solução, né? Mas talvez a gente precise pensar e precise debater mesmo esse problema, né? Trazer ele para o debate público, para que a gente pense alternativas múltiplas para um problema que também se manifestou de uma forma muito plural, né? Foi muito diferente do que a gente imaginava ou esperava ver quando a gente começou, né? Então, acho que um pouco das conclusões a que a gente chega é de que a gente precisa pensar mesmo sobre isso, pensar nas soluções de uma forma não tão simplificada, né? Não tão instrumental assim, porque é bastante complexo. E aí, só para fechar isso também, é engraçado, né, que a gente fez uma pesquisa sobre como o direito responde, parece que para falar que responde, mas que também não é a ferramenta mais adequada, justamente se você olha para os resultados. Se os resultados mostram que, nossa, dos 90 casos, 94 se referem a mulheres, né, 95, desculpa, só 5 se referem a só homens, né? Uhum. E ainda assim, são homens em situações muito específicas. É um vereador, é um prefeito, enquanto os casos contra mulheres são casos contra as mulheres, né? A gente acha que a disseminação de imagem íntima está acontecendo só contra a mulher? Não. É que os efeitos negativos são sentidos pelas mulheres. É por isso que as mulheres estão sofrendo tanto com isso e processando tanto, né? E isso coloca a gente para questões para fora do direito, né? Para questões de como trabalhar isso, como trabalhar essa questão da sexualidade feminina ser ainda tão vexatória ainda em 2016, né? Eu acho que é isso que fica como conclusão. Quer complementar alguma coisa? Acho que a gente queria ouvi-los também. Vocês devem ter dúvidas em relação às questões de direito, principalmente, então estamos à disposição. Eu gostaria de chamar aqui conosco a Silmara Quintana. A Silmara é assistente social, mestre em medidas socioeducativas, formadora e facilitadora de práticas restaurativas, coordenadora e professora do curso de serviço social da Unip e da pós-graduação em gestão em políticas sociais. E ela vai poder argumentar e trazer outras informações para complementar. E, em seguida, nós abrimos para debate, para as perguntas. Boa tarde a todos e a todas. Que bom a gente estar aqui discutindo um assunto tão importante, e ao mesmo tempo tão polêmico, com requisitos ainda, né, de questões voltadas para a punição e não para a construção, né? Eu trouxe aqui para suscitar o nosso debate 3 autores. Vou mostrar para vocês, porque não são autores que estão sendo muito lidos por nós. Um deles é O Princípio da Não Violência, uma trajetória filosófica do Jean-Marie Miller, na verdade. Trouxe também para a gente pensar um pouquinho Educar para a Paz. É um livro, né, de um espanhol, Jesus Jares. E trouxe um outro que é para suscitar mesmo essa ideia do tema tão inovador que vocês estão trazendo, buscar uma pesquisa dentro do Tribunal de Justiça, né, o que estão fazendo com os crimes que acontecem na internet contra mulheres. E aí o tema do livro, né, o título é Transcender e Transformar, uma introdução ao trabalho dos conflitos. Né? Por que eu fiz isso? Porque acho que anteriormente, quando vocês falam
de que nós estamos discutindo um assunto que, antes dele virar crime, ele estava no âmbito do privado, no âmbito da afetividade. Então, nos parece que a gente precisa discutir um pouquinho como que nós estamos nos comportando e nos comunicando nas nossas relações mais próximas. E nos parece que a gente precisa começar a questionar que a violência não está lá fora, né? Ela está aqui dentro também, das nossas relações afetivas. E aí, para os jovens, eu fiquei pensando, né, que se tivesse jovem, eu ia falar sobre isso. Como vocês estão aqui, eu me peguei, eu não sei muito mexer com essas coisas de internet, e aí eu me peguei vendo uma criança de 7 anos brincando com esse joguinho do Pokémon. Era meu sobrinho. E ele me disse assim: tia, não tem violência. Eu falei: não, a gente não faz nada de errado aqui. E outra coisa, não tem essa coisa também, ninguém perde e ninguém ganha. Eu falei: mas então como que você está jogando? Ele falou assim: eu vou lá, enfraqueço aquele Pokémon e capturo ele. Aí eu deixo ele forte e vou lá, brigo com o outro, enfraqueço de novo e pego ele de novo. E eu falei: isso não é violento não, né? Ele falou: não, tia, olha, não tem nada de violento. Isso é só para a gente rir quando a gente precisava chorar, né? Porque é muito sério isso. Então, eu estou ali numa relação afetiva e quando esse afeto se quebra porque não é mais possível conviver, eu vou buscar um jeito de agredir o outro. E aí, alguém de fora vem discutir essa relação que está dentro. Então, eu levo para a judicialização, para a criminalização e para a punição. Assuntos que a gente precisaria ver as próprias pessoas envolvidas, que na justiça restaurativa nós chamamos as partes diretamente envolvidas numa situação conflituosa, tendo a possibilidade de dialogar sobre isso, né? E aí, quando vocês foram mostrando, especialmente a questão top 10, né? Desde 2005, a gente vem discutindo a questão das medidas socioeducativas. Não é questionar as medidas socioeducativas, mas qual o alcance de uma medida socioeducativa que se mantém punitiva, né? E trazer em cena essa questão. Medida socioeducativa, ela nem sempre é protetiva. Pelo contrário, né, Lígia? Muitas vezes, ela viola o direito daquele adolescente, né? E aí o ECA está de tal forma estabelecido, e felizmente a gente o tempo inteiro avança nisso, né, que a gente tem que se questionar. Como que relações de adolescentes, num universo, num ambiente de vivência e de convivência, se transformam, né, numa situação de conflito, porque beira ao quê? Ao desrespeito. Ao respeito ao corpo, ao respeito à imagem e, principalmente, ao respeito de ser e de estar em algum lugar. Então, o que a gente vem discutindo em justiça restaurativa é que as pessoas vão perdendo a sua conexão com o outro, vão perdendo a sua conexão com a sua realidade, com a sua sociedade, e a partir daí, né, surge o conflito. E nós, ao invés de fortalecermos as bases, buscarmos o diálogo da palavra, a gente favorece o quê? Quem vai punir? Que lei nós vamos usar? O que nós vamos fazer para as pessoas serem punidas e não fazerem mais? E aí a gente omite uma palavrinha encantadora, que é a responsabilidade, né? Será que a gente não precisa trabalhar na lógica de construir processos que possibilitem que as pessoas se responsabilizem pelos seus atos? O conflito ele não vai sumir porque ele já aconteceu, ele está lá. Pode tirar da internet, mas no trabalho, quem tiver
a curiosidade de ler um trabalho belíssimo que as meninas fizeram. Vou falar meninas por conta aqui da diferença, né, genética, da carga genética. Então, o que vai acontecer? Elas foram trazendo esta informação, né? As coisas vão se perdendo. Emocionalmente, nunca mais será a mesma coisa. Porque depois que houve a exposição, né, o que vai reconstruir? Leva-se anos, às vezes, para se reconstruir a confiança desta menina, desta adolescente, desta mulher. Então, o que a gente pode estar fazendo para, de fato, fortalecer uma discussão ampliada e, principalmente, para que as pessoas possam se olhar e identificar, né? Qual é, de fato, e aí entra a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, né? O que realmente, que sentimento foi mobilizado a partir de que necessidade? E a partir desse momento, o que eu preciso ver acontecer para que a gente possa, se não mais conviver proximamente, mas minimamente que a gente não perca o respeito um pelo outro. Mesmo que isso tenha sido quebrado com uma publicização indevida, porque a gente não vai discutir aqui, né? De fato houve uma violação de direitos, de fato houve uma violência, mas será que é o pagar uma pena, pagar uma, vou aqui pôr entre aspas, uma cesta básica, porque a gente sabe que isso acontece, será que é ficar privado de liberdade que vai, de fato, desconstruir essa forma que você tem de olhar para o outro? Então, aí a gente chama o o Zer, né, o Howard Zer, para dizer, vamos trocar as lentes que nos faz olhar para o outro e vamos identificar esse caminho tênue. Nós temos que buscar a nossa conexão. E é isso que a gente está discutindo aqui em Campinas, não é aqui em Campinas, né? Desde 1970, nós discutimos isso no mundo, no que tange a adolescentes em situações conflituosas. Mas aqui no Brasil, desde 2005, a gente vem discutindo esse tema. E temos entrado, então, nos espaços onde a gente acredita que, efetivamente, né, a gente possa construir um novo olhar para o conflito, né? Ele não vai apagar, ele não vai morrer, a dor ela existe, ela vai ser vivida, mas esse conflito pode ser transformado para não ter uma nova violação de direitos. Porque privar um adolescente por um crime se identificado lá no ECA que houve dolo, não vai mudar a responsabilidade dele. Talvez de lá ele vai conseguir um outro celular e vai ficar mandando aí imagens, né? Agora, o que de fato a gente pode fazer na construção de transformar isso tudo? Acho que fica aí lançado para a gente fazer o debate. Agradeço a Silmara pela contribuição, pelo enriquecimento da discussão e das informações que as meninas trouxeram. Eu queria falar um pouquinho sobre a prática em relação aos atendimentos das mulheres vítimas de violência, da qual nós fazemos isso cotidianamente, né, através do Centro de Referência e Apoio à Mulher. E essa nova modalidade de violência ainda não chega, de fato, aos serviços, né? As mulheres normalmente nos procuram trazendo a questão da violência física, da violência psicológica, principalmente, e das outras formas de violência, como sexual, moral e patrimonial. E esse é um caso que, desde quando eu estou no serviço, pelo menos não me lembro de ter atendido nenhuma queixa, né, das mulheres em relação à pornografia de vingança. Então, acho que é importante para nós prestarmos atenção, né, para a gente compreender a dimensão do problema. Então, eu fico pensando muito quando a Mariana fala em relação à questão da incidência desse tipo de crime para os adolescentes. Então, assim, toda a questão que está envolvida com a educação,
desde a forma de diálogo dos adolescentes com os pais sobre a questão da sexualidade. Eu tenho filhos adolescentes e eu vejo quantas barreiras, quantas dificuldades nós temos em falar com eles sobre as relações afetivas e sobre sexualidade. Então, eu imagino que deve ser muito difícil para um adolescente que está sendo vítima da pornografia de vingança precisar dos pais para esse tipo de ação. Então, eles precisam recorrer aos pais, eles precisam dizer, primeiro, que eles tiveram uma relação sexual, depois que eles fizeram imagens, né, desse momento tão íntimo, e depois que essas imagens estão expostas. Então, assim, quantas coisas que a gente precisa mudar na nossa forma de encarar socialmente essas questões com os adolescentes. Quantos deles têm a coragem de falar sobre isso, principalmente com seus familiares, né? Então, de demonstrar que é um espaço de proteção deles, a família, que eles podem procurar ajuda, procurar recursos, porque eles precisam, nesse caso, de um representante legal, né, para entrar com o processo. Outra coisa que eu queria falar em relação à questão das mulheres, né? A Lei Maria da Penha, no caso da violência moral, eu acredito que pode ser usada no caso das mulheres adultas, mas realmente acho que é aquilo, como a Samara falou, né, assim, a maior preocupação tirou o conteúdo, mas a gente precisa trabalhar com a mulher, né? Existem marcas, existem traumas que ficam, por mais que o conteúdo seja excluído, para ela é importante essa questão da responsabilização, do rompimento, né? Nós falamos tanto do rompimento do ciclo da violência nas outras formas de violência. Nessa modalidade é necessário também que esse vínculo seja rompido. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o livro que as meninas lançaram, né? Que está disponível, acho que depois vocês podem passar para quem quiser ter acesso. E que quem tiver interesse, principalmente os educadores e os adolescentes, quiserem se inteirar mais, nós como profissionais também do conteúdo, eu achei muito importante a forma como elas abordaram a questão do que é violência, do relacionamento da questão da violência com a sexualidade. Então, achei muito interessante quando elas colocaram uma parte do livro os limites da sexualidade, né? A relação da tensão a relação tensa que existe entre o prazer e o perigo, né? E isso é uma coisa que precisa ser trabalhado com os adolescentes também. Então, quanto a gente consegue relacionar questões como abuso, espancamento, estupro, que são fenômenos que estão ligados à sexualidade. Então, são muitos tabus que nós temos a superar em relação à informação, à educação, para que a gente evite, né, cada vez mais que esse tipo de violência se propague. E achei muito interessante também, para finalizar, uma parte quando a gente fala da culpabilização da mulher, né? Assim como a Jane falou, mas ela estava com shorts, ela provocou, ou então ela que pediu para que ele tirasse fotos ou para que gravasse os vídeos, né? Então, quanto a mulher sempre é culpabilizada. E aí, quando elas apontam que culturalmente, né, historicamente na nossa sociedade, nós vemos que os homens, eles são vistos, né, como os desejantes, agressivos e impetuosos. E as mulheres, cabe apenas custodiar o comportamento masculino, não lhes provocando desejo. Então, qual é o nosso papel, né? Qual é a educação que nós passamos tanto para os nossos meninos quanto para as nossas meninas? Eu percebo que isso já tem mudado. Nós percebemos o comportamento dessa nova geração, das crianças, que já conseguem enxergar seu próximo como um sujeito de direitos, independente do sexo. E acho que cabe a todo mundo refletir mais, ter acesso, né, ao conteúdo que elas estão disponibilizando como meio de informação e de enriquecimento. E agradeço a participação de todos vocês. Foi muito importante para nós trazer esse debate para Campinas. Acho que é um assunto
recorrente, vem crescendo no Brasil todo, e é sempre muito bom quando a gente pode falar sobre isso. Acho que é a melhor forma de combate a qualquer forma de violência, é a informação, e são esses espaços para discussão. Nós vamos deixar aberto agora o microfone, que está ali na lateral. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação para as meninas, eu só pediria que fosse até ali, porque como está sendo gravado, se não estiver no microfone, não tem a captação do áudio. Então, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Enquanto acho que o César está vindo, eu só... obrigada, Elza, pelas palavras, por ter lido com tanta atenção. É muito legal quando a gente escreve e as pessoas leem, porque o maior medo que dá é escrever e acabar ficando fechado, né, num arquivo. Então, para quem quiser ter acesso, isso foi uma coisa que a gente não falou, está no nosso site, www.internetlab, é internetlab, né, que escreve, .org.br, e aí lá está fácil de achar, tá? Você clicar em biblioteca, está lá, nos posts do blog, a gente também está num dos primeiros posts ali, a gente fala sobre o lançamento, se encontra rapidinho. Olá, boa tarde. Gostaria de parabenizar a Elza, ao Internet Lab pelo debate. Na verdade, a minha pergunta é uma questão, na verdade, com relação aonde essa pessoa poderia buscar essas informações e poderia trocar essas informações, né? Se existe esse canal, mesmo uma página no Facebook que possa tratar desse tema e onde as pessoas possam procurar, na verdade, formas de se defender desse abuso. Eu acho que usando os mesmos canais, na verdade, de divulgação dessa pornografia, para que as pessoas possam ter o conhecimento, né, de como agir, quem procurar, no caso da justiça com defensoria, enfim, orientações onde as pessoas possam procurar informação mais precisa, né, com relação às atitudes a tomar. Já responde? Sobre a remoção de conteúdo, César, no fim do nosso livro a gente colocou até uma série de endereços, links, porque, enfim, quase todas as grandes plataformas têm formulários para remoção de conteúdo, mas nem sempre é fácil de achar, sabe? Então, a gente até colocou as principais plataformas, tipo um guiazinho, assim, com tantos links onde as pessoas podem clicar para ir remover o conteúdo, quanto endereços para enviar carta, se elas preferirem fazer isso formalmente, se você quer fazer uma notificação extrajudicial, né? Dá para fazer por esses endereços. Isso para remoção, né? Para se procurar ajudas de outras formas, aí eu vou até deixar em aberto para outras pessoas responderem, que acho que respondem melhor do que eu. Um dos serviços que existe de ajuda psicológica é o serviço da SaferNet. A SaferNet é uma organização sem fins lucrativos, tem um serviço que chama Helpline. Toda tarde ficam 2 psicólogas disponíveis para ajudar com questões envolvendo angústias em geral, envolvendo a internet. E é um serviço bem interessante. E que ajuda a encaminhar também para remoção de conteúdo, para se procurar a polícia, se for o caso, etc. E acho que uma coisa que não deu muito tempo da gente falar também é que, e se isso acontece comigo, o que eu tenho que fazer, né? Se eu quiser buscar uma responsabilização, e se essa questão, uma das coisas que apareceu na nossa pesquisa é que a Defensoria tem tido muita dificuldade de pegar esse tipo de caso, inclusive por conta da demanda, de ter muito trabalho, estar lidando com violência doméstica de várias formas diferentes. E esse papel, que é um papel de acusação, né, de ir lá e mover o processo, é uma coisa que normalmente a Defensoria acaba não tendo braço para fazer. E isso está mudando um pouco. Acabou de ser publicada pela Defensoria de São Paulo uma cartilha sobre como lidar com questões de discriminação e violência na internet, e se colocando à disposição, inclusive, para mover ações desse tipo para quem não tem recursos para contratar um advogado particular, claro. Mas, enfim, acho que, do ponto de vista de outras formas de lidar com isso, eu deixo para outras pessoas falarem melhor.
Aqui em Campinas nós temos, né, os serviços que atendem a mulheres em situação de violência, que poderiam procurar ajuda nesse caso, que é o CEAMO, Centro de Referência e Apoio à Mulher, que está para oferecer o atendimento, né, o apoio psicossocial e orientação jurídica, e o SOS, Ação Mulher e Família, que também faz o mesmo trabalho de orientação psicossocial e orientação jurídica. E acho que, além disso, daí mais no âmbito jurídico mesmo, a Defensoria Pública, o Ministério Público, para já pensar, então, no termos de responsabilização. Então, assim, nós temos aqui em Campinas, como nós trabalhamos com a questão da justiça restaurativa desde 2006, né? Dentro da cidade judiciária, nós temos na equipe técnica, que compõe a equipe técnica da Vara da Infância e Juventude, nós temos todo um protocolo de atendimento através da justiça restaurativa, né? Então, se houver alguma situação, se for procurar o Ministério Público tem já esta possibilidade, né, de alçar a equipe técnica e realizar uma prática restaurativa. Isso ainda é muito pouco difundido, as pessoas acreditam que primeiro precisa ter o BO. E nós temos em toda a nossa rede de educação, seja estadual, seja municipal, nós temos um número bastante significativo de professores, de coordenadores pedagógicos e de diretores de escola que também têm a formação como facilitadores. Ao longo dos anos, essa formação foi acontecendo, né? Então, acho que a gente precisa também, enquanto munícipes, né, ir buscar. Nós queremos, sim, discutir, mas a gente quer discutir através de uma prática restaurativa. E aí vocês vão encontrando possíveis canais. E ainda nós estamos agora, né, montando aí um protocolo no município, né, para que envolva toda a nossa rede de proteção, né, para crianças e adolescentes de justiça restaurativa. Então, envolvendo todas as secretarias de governo, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conselhos tutelares e também o sistema de justiça. Então, envolve Defensoria Pública, Ministério Público e juiz. Boa tarde. Eu quero parabenizar o Departamento de Cidadania, a Elza como coordenadora da mulher, a Mariana, a Natália, a Silmara pela exposição. Acho que tem sido bem rico ouvir tudo isso, né, essas novidades e a forma de tentar refletir como lidar com elas. A minha pergunta é especificamente para a Mariana e para a Natália. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma provocação, no sentido até de saber se vocês refletiram sobre isso. Considerando que o direito tem que buscar também um dinamismo, né, com relação às mudanças da sociedade, né, e aí está a internet para mostrar, né, que esse desafio do direito corresponder àquilo que a sociedade avança e apresenta precisa estar sempre em expressão, né? Eu queria perguntar para vocês, porque a Natália ela mencionou algo e dessa pesquisa de comparativo de legislação na forma da responsabilização, ela citou especificamente o ECA, né, e disse da dificuldade do enquadramento em determinados casos, né, para que o ECA consiga abarcar no sentido de responsabilizar o autor da violência, né, quando se envolve criança e adolescente. Vocês fizeram alguma reflexão a respeito, ou vocês teriam algo a dizer a respeito de como a gente propositivamente poderia aperfeiçoar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que caminho a gente poderia seguir, se vocês acham que cabe isso, essa reflexão, para que a gente consiga ampliar esse rol de responsabilização dentro do Estatuto, ou até mesmo pensar mesmo que a gente poderia, em que caminho a gente poderia seguir, para que, em casos como esse, também o ECA pudesse cumprir o seu papel protetivo, né, relacionado à violência de gênero com as questões da internet. Desculpa, eu esqueci seu nome. Eliane. Bom, essa é uma das perguntas como a sua, né, na verdade, o que fazer, ou que mudanças legais podem ser feitas, ou que tipo de mudança vocês acreditam que seja a melhor, são as perguntas que a gente mais ouve quando a gente fala da pesquisa, e a gente
pelo menos durante a pesquisa ou nesse livro mesmo, a gente não oferece caminhos desse tipo, né? A gente acredita que uma alteração aqui ou uma modificação acolá em determinada legislação seja efetiva. Até porque esse dado do ECA nos surpreendeu, né? A gente não esperava contar com a não proteção numa legislação que é reconhecidamente conhecida como bastante protetiva, né? Os projetos de lei que estão agora em tramitação não tocam na questão do adolescente, da criança e do adolescente, né? E também acho que por também acreditar, né, que o ECA desse conta disso, mas o ECA, exatamente por tentar dar conta de variados temas, delimitou muito bem, né, o que é uma legislação bastante bem feita. O que a gente tem pensado coletivamente com um grupo de alunos lá da USP, mesmo estudante de Direito, é a elaboração de uma nota técnica, né, que é uma sugestão ao Congresso Nacional de aprimoramento, aperfeiçoamento da legislação, que não tem sido feita por nós, enquanto Internet Lab, mas que tem sido proposta por esses alunos, né? Esses alunos têm pensado em incluir na nota técnica uma previsão específica de alteração do ECA ou de previsão no Código Penal de criminalização quando ocorre entre adolescentes, né, ou com pessoas com menos de 21 anos. Isso é o que tem sido, que vai ser encaminhado, né, nos próximos meses em relação a isso. Então, de propositivo que a gente tem contato essa ação. Não sei se eu te respondo bem, porque, na verdade, você pergunta o que vocês acham, né? Uhum. E a gente oferece mais pontos para o debate do que soluções mesmo. Mas o que eu queria te responder é que isso vem a partir do trabalho que a gente tem feito, né? Alunos que estão pensando sobre isso vão encaminhar para o Congresso Nacional uma sugestão nesse sentido. E só para fazer adicional ao que a Natália está falando, para a gente essa pergunta é um incômodo muito grande, na verdade, porque é muito difícil olhar para as coisas isoladamente, a gente não consegue. A gente sabe que tem um problema de processar, a gente sabe que a gente tem um problema que é tratar isso como injúria e difamação, a questão da disseminação das imagens íntimas, quando a gente está falando de adulta, porque são crimes que protegem a honra, por que a gente está falando da honra e não da liberdade sexual? A gente concorda com todas essas coisas, ao mesmo tempo que a gente concorda com a Silmara também, que encarcerar resolve alguma coisa, ainda mais no Brasil, na nossa situação prisional. Isso veio muito do nosso campo também, quando a gente fez o estudo de caso sobre o top 10, as militantes que a gente entrevistou na periferia de São Paulo olharam para a nossa cara e falaram: criminalizar? Vocês estão loucas? Do que vocês estão falando? Enfim, a relação que elas tinham trabalhando com adolescentes e com polícia, instituições de justiça, era muito diferente, né? O que elas estavam falando basicamente os nossos jovens são presos por qualquer coisa, sabe? Eles morrem da polícia. Então, levar as coisas dessa forma também, né? Vamos criar um tipo penal, vamos endurecer o direito penal. Quando a gente olha diante de outros problemas sociais, é muito complicado, né? É muito complicado quando a nossa solução, a única solução parece que a gente consegue ver para os problemas é de criminalizar, né? Então, isso, na verdade, expressa mais um incômodo nosso, a gente fala disso, é verdade, o ECA parece que o que aconteceu, acho que a principal lição disso para a gente, quando a gente olha para o Estatuto da Criança e do Adolescente, é que, às vezes, o legislador tem uma intenção e o efeito é outro. Né? Com a intenção de deixar o Estatuto da Criança e do Adolescente super rígido para perseguir pornografia infantil e criar esse tipo de... essa definição de pornografia que a Natália estava mencionando, que exclui um monte de outras coisas, acabou ficando de fora uma série de outras condutas. Então, parece que a lição é um pouco essa, né? Como que a gente olha para um direito de forma conjugada com a aplicação dele, com a realidade social, como é que a gente pensa leis
não de uma forma abstrata, né? Vamos criar um tipo penal aqui que vai abarcar tudo. Não, tem um juiz concreto que vai aplicar essa lei, tem um sistema de justiça, tem problemas de acesso à justiça, tem problemas de... Tem uma série de... Acho que é um pouco essa a lição. Mas levar pela linha de como vocês criminalizariam, como endurecer, né, a punição a isso, a gente sempre dá 2 passos para trás, assim, porque acha que é um jeito de colocar esse problema como muito separado dos outros, né, que a gente tem também. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns pela iniciativa de vocês, porque assim, acho que a única forma da gente combater mesmo uma situação de violência é falando dessa violência. E, na medida que vocês foram falando, que vocês foram descrevendo, eu fui ficando muito angustiada. Então, na verdade, eu quero mais socializar um sentimento do que fazer uma pergunta, na verdade. Porque o que me veio, na medida que vocês foram falando, a violência continua aí, cada vez mais forte, por mais que nós estejamos assim modernizados, informatizados, não é? E o que mudou foi a forma dessa prática de violência. Então, me vem muito isso. O que nós precisamos fazer para combater essa violência? E, principalmente nessa fala, não é judicialização, não é criminalização, mas é mudança de comportamento, é mudança de olhares. E o que nós podemos fazer para estar contribuindo com isso? Estamos vivendo um momento assim de tantas inovações, de tanta modernidade, e aí a gente vê o quê? A modernização da prática das violências. Então, mostra o quanto nós estamos falhos ainda, no sentido desse combate. Então, eu acho que falando mesmo, não naturalizando, mostrando que isso está errado e quebrando todos esses paradigmas, esses preconceitos. E é uma forma mesmo da gente tentar começar. Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigada. Obrigada. Como que é seu nome? Eu sou a Cidinha, assistente social do CRAS Florença, mas eu estou de férias, tá? Então, eu estou falando por mim. Obrigada, Cidinha, pela sua contribuição. Só um comentário acerca da sua fala, Cidinha, que a angústia é o sentimento que a gente está acostumado quando a gente fala desse tema e quando a gente discute ele com outras pessoas também. Ao final, as pessoas falam, tá, mas o que a gente vai fazer, né? Parece algo quase que a gente está aprisionado mesmo, mas acho que isso que você colocou é bastante importante. A gente falar e identificar isso é um passo que parece bom, né? Apesar de a gente não conseguir resolver no curto prazo, parece um passo importante. Pegar um gancho com o que a Cidinha falou, com o que você também falou, que as meninas trouxeram, e a gente revisitar a questão da prevenção, né? Porque também nós estamos nos dedicando muito, e eu me lembro que aqui no Conselho Municipal de Assistência Social, nós temos uma colega, a Isabel, que ela falava assim, a gente investe na proteção especial de média complexidade. Quando que, de fato, a gente vai investir na proteção básica, né? E isso me lembra muito prevenção. Porque depois que a situação acontece, né, os recursos eles vêm para uma lógica muito intersetorial e interdisciplinar. Mas, às vezes, as coisas estão acontecendo ali na nossa casa, quando você menciona assim, que liberdade que os nossos filhos, que liberdade que os jovens têm de discutir coisas que são muito importantes, que estão causando dor, que estão causando sofrimento, que já está ali, né, evidentemente instalado um conflito. Será que não é neste momento que a gente precisa, de fato, ampliar os nossos espaços de escuta, ampliar as nossas possibilidades de debate, possibilitar que as pessoas identifiquem de fato, né, quando vocês trouxeram a questão do que é essa sensualidade, do que é essa sexualidade, do que é relação afetiva, né?
o que é intimidade que eu permito ser exposta, o que é intimidade que eu deixo apenas na intimidade. Quer dizer, isso tudo, o quanto que a gente conversa sobre isso? E o quanto que as pessoas podem falar sobre isso sem que outras que escutem pré-julguem, efetivando, então, essa situação de preconceito. Eu acho que esse é um debate que a gente precisa construir, né? E é um debate que, por exemplo, quando começou o SOS Adolescente, lá atrás o SOS Ação, que hoje é SOS Ação Mulher e Família, né? A gente já trazia essa discussão, né? De fato, a gente precisa trabalhar com uma coisa chamada prevenção. E essa prevenção ela precisa acontecer no ambiente, vamos dizer assim, mais natural, mais peculiar para a criança e adolescente, e, indubitavelmente, são dois os ambientes. A família e a escola. Né? Então, são dois ambientes que a gente precisa, de fato, ampliar essa discussão. Porque a gente costuma, quando a gente faz a formação para facilitadores de prática restaurativa, a gente comenta, se tem um lugar que a criança vai estar, e ela vai estar junto com educadores, é a escola. Porque nós não temos escola de formação de pais, mas a gente presume que nós temos escolas de formação de educadores. Então, acho que a gente precisa buscar, talvez, aí esteja um ponto para a gente trilhar. E a outra coisa é que eu fiquei aqui me retorcendo com esse grupo que tem lá na USP, né? Talvez a gente pudesse pedir para eles, por favor, irem conversar com o doutor Egberto no Tribunal de Justiça, falar lá com a Andréia da coordenadoria, né? De práticas restaurativas, de justiça restaurativa, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Porque não só nós temos uma legislação, né, nacional, o SINASE prevê isso, que prioritariamente se utilize práticas restaurativas às práticas previstas, punitivas, das medidas, do que a gente chama das medidas socioeducativas, que mesmo que contemplada com medidas socioeducativas, que também exista, aí a gente não pode chamar, aí é uma controvérsia quase que epistemológica, né, de compreensão, mas que a gente possa também conduzir a práticas restaurativas, se houver pertinência para os casos, e que a gente possa, inclusive, aprofundar, porque as regras de Beijing já tratam desse assunto. Está muito antes disso tudo, né? E agora nós temos uma discussão no Congresso Nacional, temos uma discussão também na questão da justiça, a nível federal, tem um grupo de trabalho, né, que está formado para discutir, então, como que a gente pode estabelecer aí o que a gente chama de um protocolo para a aplicação, então, das práticas restaurativas, da justiça restaurativa. Então, acho que a gente pode tentar discutir esse assunto, né? Porque eu acho que existem, sim, brechas, acho que a equipe do direito vê brechas, lacunas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que, sem dúvida nenhuma, tentando fazer o melhor possível para aquele momento, 1990, certo? Fresquinha a Constituição Federal, Seguridade Social, Proteção Social Integral. Acho que passados aí esses 26 anos, a gente pode avançar, a gente já tem material para avançar, mas que a gente não reforce a punição, que a gente construa, né, uma possibilidade de autorresponsabilização, de responsabilização mútua, né, e de um compromisso com o que fazer a partir daquela dor estabelecida. Boa tarde, eu sou Carleides, conselheira tutelar da região Sudoeste e mãe de um adolescente de 12 anos, que nós sabemos muito bem como que são os adolescentes, né? O Conselho Tutelar, ele atende todas as demandas de violação de direito de criança e adolescente.
ultimamente, para nós, inclusive, assim, hoje, para mim, está sendo um grande aprendizado. Cada dia eu aprendo mais. E, ultimamente, para nós, tem sido muito comum de pais e adolescentes que nos procuram, porque os colegas divulgam as suas imagens, né? Elas tiram foto, mandam para os colegas e divulgam as suas imagens. Inclusive, agora, recente, nós tivemos um adolescente que tentou suicídio, da situação que ela ficou na escola, da exposição da imagem dela. E aí, a Silmara fala da preparação nas escolas, da questão do educador, da justiça restaurativa, mas a gente também depara com umas escolas que, ao mesmo tempo, também estão despreparadas para lidar com essa situação, que tanto com o adolescente que foi o autor, tanto com o adolescente vítima. Então, nós ficamos realmente, como diz a Cida, com muito angustiado também, porque nós sabemos dessa lacuna que tem no ECA, que deixa um vazio muito grande, e que eu acho aí uma ideia muito boa aí pensar no encaminhamento para o Congresso de mudança e algumas mudanças que cada dia o ECA vai mudando, né? Então eu acho que é interessante essa discussão. Mas eu acho que nós temos que pensar num preparo também, ou aí eu acho que uma ideia, não sei, talvez, de levar também essa reflexão para as escolas, para os outros lugares, que eu acho de extrema importância. Porque nós estamos lidando, eu falo pelo Conselho Sudoeste, o quanto de demanda que está chegando para nós dessa situação, com a exposição das imagens das adolescentes e dos adolescentes também do sexo masculino. Eu acho que a gente tem um desafio enorme aí, porque nós trabalhamos com pessoas, né? E eu acho que, desde 2005, quando nós iniciamos esse projeto aqui em Campinas, nós só temos nos deparado com essa palavra desafio. Eu olho aí para a Márcia e penso, né? Eu acho que as nossas ações ainda são muito fragmentadas, diferente do que a gente se propõe no sistema de garantias de direitos. Nós temos um universo muito grande de pessoas da rede pública de educação, tanto municipal como estadual, que fizeram a formação, né, para se tornarem facilitadores de práticas restaurativas, mas a gente está falando de uma mudança, né, de paradigma. É o paradigma da punição para o paradigma da restauração. Isso é muito complexo e muito difícil. Porque, às vezes, o fato de você parar, ouvir alguém e fazer o exercício e perguntar para ele qual que é a sua necessidade, o que você precisa ver acontecer, parece que a gente vai perder um tempo enorme. Parece que, às vezes, a gente prefere ficar dando sermão, fazendo monólogos, porque o que a gente faz não é diálogo, é monólogo, né? E isso ainda é um grande desafio. Então, nós temos um número grande de pessoas informadas, nós temos uma história no município de Campinas de publicização, de socialização da proposta da justiça restaurativa, mas a gente não tem ainda efetivamente um sistema de justiça restaurativa. Por isso que agora nós estamos revisitando, né, essa ideia de termos aí um protocolo para a justiça restaurativa em Campinas. Então, acho que nós fizemos isso lá em 2006, nós chamamos uma reunião através do Dr. Richard Paikin em 2017, refizemos isso em 2008, fizemos de novo em 2010, refizemos em 2013 e agora em 2016 nós estamos fazendo de novo, né? E a gente vai podendo ter cada vez mais atores. Agora o Tribunal de Justiça vem, né, e vem conversar junto com os gestores públicos da educação, seja da rede estadual, seja da municipal. Mas ainda a palavra é um desafio. Agora, o que fica para a gente é duro falar isso diante de todo esse tecido social violado em direitos e que dá uma resposta violenta a partir da violação de direitos. Mas, de fato, é uma construção individual. É inegável essa construção individual. Não conseguimos ainda vencer isso, porque é a possibilidade que o indivíduo tem de olhar
e de se sentir desafiado a romper com a violência e, principalmente, a não permitir que o outro viole o seu direito. E esse momento que o Zer fala, vamos trocar essa lente, significa olhar para toda a nossa história e ver o quanto que a gente viola direitos, o quanto que nós somos violentos. Então, é uma construção muito interna, subjetiva, para depois ela poder, de fato, em nós, enquanto educadores, enquanto sujeitos sociais, podemos implementar isso nas nossas ações e ver refletidos quanto nas nossas ações de educadores sociais. Só um breve comentário. Eu acho que um dos pontos que você levanta que é importante e que a gente identificou também na pesquisa é essa questão do talvez despreparo mesmo, né, do corpo docente, do contexto escolar para essas questões, né? Não é um problema que a escola tem que enfrentar, a adolescente faz isso mesmo, né? E a gente não precisa lidar com isso, eles que resolvam. E mesmo de uma postura bastante machista de alguns docentes, né, do tipo, mas também essa aluna aí a gente conhece, né? Ela é problema, né? Então, a provocação, né? Então, a gente não pode ver, e a gente tem tomado muito cuidado com isso, a escola como um ambiente neutro, né? Não, a gente tem que investir em educação e a questão da educação sem entender, né, que esse contexto está composto por indivíduos que estão permeados por uma cultura que é machista, né? E é bastante machista e que nesse contexto essas relações se reproduzem também, né? Então a palavra desafio vai bem, né, nessa fala, porque é isso mesmo, né? A gente pensar abstratamente, a gente consegue educação, falar dessas questões, mas falar de que maneira? Quem são as pessoas que falam? Quem são as pessoas que são ouvidas, né? Nesse processo todo tá em mais um desafio para a gente pensar, porque a gente está falando de problema estrutural, né? Não está falando de um problema localizado, né? E que se apresenta respostas simples e fáceis, né? É complexo exatamente porque tem a ver com relações sociais. Oi, sou Lígia, assessora técnica do CEAM, né, também, do CREAS. Então, eu vou um pouco contra, não é contra, mas um pouco diferente da fala da Silmara, porque, como a Carleide fala, pode levar ao suicídio algumas coisas, e é muito grave. Não que... E, assim, a gente não está falando... Eu não li a pesquisa de vocês, mas, provavelmente, vocês não estão falando só de criança e adolescente, né? Vocês estão falando de adulto. Eu acho que é o que mais tem, inclusive, eu acho que é adulto, né? E aí eu vou, assim, em relação a despreparo, eu acho que essa palavra é muito certa mesmo, porque não é só despreparo das escolas, mas também dos operadores do direito, né? Então, por exemplo, no CEAM, que a gente vê muito, como a Elza falou, essa coisa do crime da internet, a gente ainda não tem visto, não, graças a Deus, né? Por enquanto. Mas, pelo jeito, do Conselho Tutelar já chegou, né? Mas o que a gente percebe gente, calúnia e difamação é um crime bem pequenininho para esse tipo de crime, né? E aí a Lei Maria da Penha, na Lei Maria da Penha, descreve a violência psicológica. Descreve a violência psicológica com toda a gama de violência que ela é. E é muito grande. A violência psicológica para levar à morte, né? A violência... Imagina uma mulher, por exemplo, estou falando, não saindo um pouco do seu tema, mas só para dar um exemplo. Uma mulher que há 20 anos é humilhada pelo marido, sentindo-se a última, depreciada, sofrendo violência. Gente, e aí ela vai contar que ele xingou ela. E o que é? Calúnia e difamação. Calúnia e difamação, 1 ano, no máximo, de crime, acho que é isso, né? 6 meses a 1 ano. 2 anos. Mas aí entra na Lei 9.099, né? Ela não pode entrar, porque a Lei Maria da Penha não pode. Mas é quase isso. E aí, assim... é muito mais que isso. Pode levar ao suicídio, pode mesmo. Né? Então, é muito mais do que isso. E aí existe uma lei, e aí por que eles colocam num BO de violência doméstica psicológica, calúnia e difamação? Porque não existe um crime de violência doméstica psicológica. Não é descrito isso na lei.
Não está descrito. Então, eles precisam fazer uma analogia a algum crime. Eles poderiam fazer, se tivesse mais sensibilidade, menos machismo, inclusive, colocando a delegacia da mulher também no mesmo rol, que não é muito diferente, a lesão corporal. A lesão corporal é lesionar o corpo ou a saúde de outrem. Gente, violência psicológica é lesionar a saúde mental de alguém. Quando eu falo de uma mulher que sofre violência doméstica há 20 anos, psicológica há 20 anos, ou quando eu falo de alguém que é exposto na internet desta forma. A sua relação de confiança que teve com o seu companheiro ou mesmo com uma outra pessoa. Foi uma relação de confiança e ela foi muito violada psicologicamente. Talvez ela está sendo, não um dia, mas muitos meses, ano até. E não é uma violência psicológica isso? E aí não tem isso. Então, vai a analogia. Devia ser a analogia à lesão corporal. Porque a lesão corporal ela pode ser, inclusive, grave, gravíssima. Gravíssima é a morte. Mas, assim, né, eu acho que a gente pode... Dá para fazer uma analogia em relação à lesão corporal, que é violar a saúde mental de alguém. Só que ninguém faz. Você vê aqueles BOs onde conta anos e anos de violência doméstica psicológica, violências gravíssimas, pessoas assim que humilham a mulher, não deixam ela sair de casa, não deixa isso, não deixa aquilo. E aí sobra o quê? Calúnia, difamação. Se não tem lesão que ela está machucada, é calúnia e difamação. Então, eu acho que os operadores do direito precisavam ser mais preparados também para uma coisa tão grave como essa. E eu acho que entra esse tipo de pesquisa, né? Não devia ser calúnia e difamação, nunca. Devia ser lesão corporal. Não sei se vocês acham, que eu não li a pesquisa. Eu acho que uma discussão, talvez, que a Silmara esteja tentando apontar, não sei, né? Estou tentando... terrível, né? Falando por você quase, mas é que essa ideia que a gente tem, né? E acho que isso permeou um pouco também as reflexões que a gente fez, quanto mais grave o que aconteceu, uma justiça que é redistributiva, né? Então, foi muito grave, então a pena tem que ser de 10 anos. Super grave, 15 anos, né? E a gente, ao ferir o dano pela pena, parece... um caminho natural que a gente faz. Isso aqui é muito grave. A gente vê nos discursos dos parlamentares, na justificativa dos projetos de lei sobre pornô de vingança, isso aqui é a morte social, né? Isso aqui precisa ser um crime com uma pena... se pudesse ser capital, né? No discurso do parlamentar, ele diria, né? Eu acho que talvez que a gente precise refletir um pouco, sabendo, né, da gravidade que isso coloca para as vítimas. A gente lidou com isso o tempo todo. E não foi fácil, né, lidar com esses casos, ver os casos de suicídio, ver os casos de deslocamento forçado, ver os casos de mudança de escola para adolescentes, mesmo para adultas, assim, a nossa sensação é de que, nossa, de desejo de punição mesmo, mas acho que a proposta de reflexão, assim, talvez o exercício que a gente precisa fazer é punição, responsabilização, como lidar com isso, não na chave da gravidade, né? Quanto pensar dessa forma, o que é difícil, porque a gente foi socializado para pensar assim, né? Quanto maior a gravidade da conduta, maior a gravidade da pena, né? Mas a gente precisa pensar em o que autores que estão meio antipunitivistas, né? Tentam refletir um pouco sobre a efetividade. Eu deixo de cometer um crime porque a pena dele passou de 2 anos para 4 anos. Não sei se esse é o raciocínio de quem comete um crime, né? Então, talvez a gente precise pensar nessas lógicas, né? Aumento de pena faz com que crimes se reduzam. A gente tem uma população, a terceira população carcerária do mundo, né? Então, era para a gente ser dos menos violentos, porque a gente tem muitos crimes que punem com prisão, né? E a gente não a gente é bastante violento. Então, acho que o exercício é pensar como a gente pensa a responsabilização, né? A gente pensa sempre na chave da punição, e será que há outros modos de pensar? Há outros modos de lidar com os problemas? Porque eles nos afetam e nos deixam muito ansiosas para resolver, né? Acho que a ideia é pensar um pouco com mais cuidado no como resolver, né? Acho que esse é um ponto, assim, que a gente também não tem resposta, mas
Quase estou pensando alto. Desculpa, só compartilhando a angústia também. Eu também compartilho, acho, dessa angústia. É uma angústia mesmo, né? Porque realmente a gente sempre se coloca a comparar, né? Tem outros crimes tão menos graves, são tão mais apenados. E uma das questões que surgiu quando a gente estava discutindo isso com os alunos lá da USP que estão fazendo a nota técnica, a parte que achava que tinha que aumentar a pena, um dos argumentos deles era, tá bom, a gente quer descriminalizar, não só isso, a gente quer descriminalizar o mundo, né? Mas por que a gente vai começar por isso? Por que a gente, então, não descriminaliza as outras coisas? Por que a gente vai pegar esse problema e falar, a gente acha que não tem que ter direito penal para ele? Não é um jeito de falar esse problema é menor? E é um paradoxo mesmo, né? Que acho que é um pouco o que você está falando. Assim, a gente não acha que punir é o melhor jeito, mas aí a gente vai argumentar isso só para esse caso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não argumentar para esse caso, então a gente vai argumentar para punição para todos os problemas que a gente começar. Por algum lugar a gente tem que começar. Né? Então, acho que não sei, também compartilhando essa angústia, acho que é um paradoxo mesmo. Assim, parece que quando a gente fala, não, tem que ser justiça restaurativa para isso, a mensagem que a gente está passando para uma sociedade que é super violenta, super punitiva, esse problema é menor. E não é isso. Ao mesmo tempo, se a gente pedir mais punição para esse problema e mais para os outros também, para todos os outros problemas que a gente entra num loop sem fim também, né? Então, enfim, só compartilhando que é um pouco essa angústia mesmo. A gente já vem discutindo já faz algum tempo, né? Talvez tenha algumas pessoas que aqui presentes nunca tenham ouvido falar de justiça restaurativa, né? E a gente fez a introdução a partir já de um olhar como se todo mundo conhecesse. E não é debatendo com você, mas é só a sua fala me deixa alerta para isso. A ideia de justiça restaurativa não é absolutamente concordar ou ser conivente com a violação do direito. E, em momento algum, é isso. Muito pelo contrário. É, sim, estabelecer um diálogo, de fato, onde se busque a autorresponsabilidade. E só se efetiva uma prática restaurativa se as partes envolvidas, se as partes diretamente envolvidas na violência, conseguem se autorresponsabilizar. Tanto que justiça restaurativa não pode ser usado para tudo e para todos. Por isso que nós temos dois universos, as práticas restaurativas, e que sempre vai ser possível a comunicação não violenta, e aqui em Campinas, inclusive, a gente introduziu uma terminologia que chama-se diálogos restaurativos. Mas nem sempre nós conseguimos efetivar a justiça restaurativa. Ela só vai se efetivar se, ao colocar as duas partes envolvidas, o autor do ato e o receptor do ato, efetivamente houver ali a autorresponsabilização. Então, aí sim a gente pode trabalhar entendendo que nós conseguimos realizar uma prática restaurativa. Então, o que muda é exatamente isso, é a possibilidade da pessoa efetivar um acordo. E, nesse acordo, muitas vezes, o acordo que se estabelece é de tamanho compromisso emocional, né, que ele realmente não reproduza essa ação. E a experiência, especialmente com violência doméstica contra mulheres, que nós temos 3 pesquisadores, especialmente no Brasil, que trabalham em delegacia de mulher, têm realizado, têm trazido resultados muito interessantes. Inclusive porque aquela questão que a mulher faz a denúncia, e aí, a hora que ela volta para casa, ela novamente é vítima da violência e ela acaba, às vezes, morrendo e não tendo condições de voltar lá, não. Porque quando ela vai fazer a denúncia, já se propõe ali um espaço onde o autor do ato não é chamado para ser julgado, ele é chamado para abrir um diálogo do que está acontecendo ali naquela relação. E essas 3 pesquisadoras, elas são delegadas de polícia e elas entram ali naquela cena como facilitadora. Então, assim, o nível que eles têm de diminuição de reincidência é muito significativo. Mas, volto a dizer, não serve para todos os casos. Só se efetiva quando existe a autorresponsabilização de ambas as partes. Porque a parte que é
receptora do ato, também tem que se comprometer com aquele diálogo e se entregar plenamente naquele momento. Né? É uma catarse que acontece ali. Então, ela não é uma varinha de condão, não vai mudar toda a realidade. O que nós temos e que pode é a questão preventiva de irmos transformando o nosso posicionamento. Acho que faltava dar esse esclarecimento. Eu sou Jane, agradeço muito, né, essa oportunidade. E eu queria dizer que eu estive em 2 debates, né? O primeiro no lançamento do livro, e eu imagino vocês, pesquisadoras, né, o quanto rico é apresentar uma situação como essa que vocês apresentam em ambientes tão diferentes. Eu digo isso porque no primeiro debate tinha lá uma profissional, realmente, que trabalhava com meninas, né, na periferia de São Paulo, uma psicóloga, que trouxe questões importantíssimas do cotidiano. Inclusive, aprendi muito com ela sobre a questão do top 10, porque eu nem sabia, né, dessas coisas. Então, aprendi. E vi também, por exemplo, o Ministério Público falando questões muito importantes, mas também tinha lá uma outra pesquisadora, né, que debateu com vocês a questão da categoria mesmo, a questão da pesquisa em si. E ela, é interessante que eu acho que o debate, além de nos dar algumas respostas, ele normalmente propicia espaços de novas perguntas, né? E eu acho que a Silmara acabou falando uma questão aí da autorresponsabilização, né? Nós começamos mudando a questão de culpabilização para responsabilização, e a Silmara nos chama para a autorresponsabilização, dizendo que, inclusive, só é possível fazer um círculo restaurativo a partir do momento que as pessoas se autorresponsabilizam, que também não é fácil, né? A gente sabe também a tendência humana de responsabilizar o outro, né, e não de se autorresponsabilizar. Mas eu acho que, ouvindo vocês, ouvindo as perguntas que aqui vieram também, e chamando para a questão da autorresponsabilização, eu sou assistente social. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na Prefeitura de Campinas, eu trabalhei muito com mulheres, né, nos grupos de renda mínima. E trabalhei muito com o SOS, Ação Mulher Família. E me lembro, naquele momento, né, Lígia, que você já estava lá também, a gente fazia muito trabalho, né, do Acorda Raimundo Acorda, né, com aqueles filmes, né, e que o quanto aquelas mulheres se sentiam potencializadas para começar a refletir sobre essa questão que me incomoda muito, que é a naturalização. A pessoa, quando ela naturaliza uma questão, ela perde um pouco esse senso de crítica. E, a partir do momento em que os grupos existem, aí eu chamo a questão da autorresponsabilização, porque nós estamos aqui com todos os profissionais, né, com mesmo bolsistas que estão ali desempenhando um papel, nós temos nos nossos espaços de trabalho uma grande oportunidade para trabalhar a prevenção, para trabalhar, sim, né, a reflexão sobre isso, porque cada um de nós aqui desenvolve um papel importante na nossa sociedade. Então, eu acho que não há necessidade de se esperar grandes programas de incentivo disso, a partir do momento em que a gente se autorresponsabiliza. E acho que, assim, encerro dizendo que, na minha vida profissional, mas principalmente na vida acadêmica, eu também cheguei com muitas perguntas, né, na universidade, no meu mestrado, e a minha sábia orientadora olhou para mim e disse: angústia gera método. Então, eu acho que nós vamos sair todos daqui, né, com a grande possibilidade de pensar, né, nesta angústia e dizer o que é que nós podemos fazer, atuando onde quer que estejamos, para que se transforme. E eu falo que esta, Mariana, né, e Natália, é a riqueza de debater num espaço de políticas públicas, porque nós somos pessoas que não estamos aqui só ouvindo, né? Nós saímos daqui provocados e somos agentes, né, operadores do direito, onde quer que nós estejamos. Me considero uma operadora do direito. Eu acho que é errado pensar que o operador do direito é só do âmbito do judiciário, né? Cada um de nós é um operador do direito a partir do momento em que possibilita que o direito chegue até as pessoas que ainda não tiveram essa percepção. Então, acho que agradeço muito, porque saímos daqui, sim, provocados, mas vou lembrar da minha autorresponsabilização e poder pensar o que mais nós temos feito para contribuir para uma sociedade mais justa e onde mulheres e homens, de fato, possam viver essa justiça, né, do viver intensamente aquilo que deseja e aquilo que é de seu de direito, né.
Então, agradeço muito a apresentação de vocês e aquilo que vocês também puderam suscitar para nós. Tá? Eu agradeço a participação de todos, principalmente da Mariana, da Natália e da Silmara, por trazerem essa contribuição rica, por nos provocar, por nos trazer as angústias, né, e que nós possamos aplicar esse conhecimento que nós tivemos hoje no nosso dia a dia. Agradeço também a Jane e o Fábio pela confiança, por proporcionarem também essa ampliação de debate aqui para o município de Campinas, e a cada uma das pessoas que se dispuseram a vir até aqui na tarde de hoje, a questionar, perguntar, se informar. Nós estamos contribuindo todos juntos, né, para uma cidade melhor. Eu agradeço a todos a participação aqui, né, no dia de hoje. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. TV Câmara Campinas.